Olá, alunos do curso de Teatro como Ferramenta para a Contação de História. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês nessa videoaula sobre como utilizar o teatro como uma ferramenta para aperfeiçoar a contação de história. Estou aqui com o professor Rodrigo Bianchini, que já deu a primeira aula para vocês. E eu estou aqui para poder auxiliar ele, eu estou aqui como ego auxiliar dele. E ele tá me olhando estranho, não sei nem porquê. Mas eu vou passar agora a aula para ele e depois eu pego uma outra parte da aula para conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então eu volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Não é fácil. Não é fácil, queridos alunos e alunas. Nós estamos aqui então para falar um pouquinho hoje sobre um pouco de comicidade dentro da contação de história. Por isso essa presepada no começo, nada combinado. Ela tá me gritando lá no fundo, vocês não estão ouvindo porque tem um vidro aqui. Rodrigo! Ela abriu o vidro. Então nós vamos fazer uma contação, ou melhor, falar um pouco sobre essa questão da comicidade. E também, em especial, nós vamos falar sobre essa questão do uso de som onomatopeico, né? Sons onomatopeicos, né? Quando nós estamos fazendo uma contação de história, nós podemos usar vários sons. Não sei se todos já ouviram falar nessa palavra chamada onomatopeicos, né? Então, é um recurso do teatro, muito utilizado também nos gibis, né? Que favorece muito no ajuda e no auxílio de contação de história. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas coisas, né? Repetindo, sendo redundante um pouco, essa coisa da contação de história, da comicidade. Vai ser difícil essa aula, mas aguentem aí, né? Não é fácil. Eu disse no começo, não é fácil. Então, para um contador de história, o recurso dos sons onomatopeicos é um recurso muito utilizado. Muitos aqui tiveram oportunidade de assistir o tempo da TV Cultura, que tinha aquele período de contação de história, né? Que era muito bacana. Eu não me lembro o nome do programa agora, que fazia justamente esse estudo de colocar sons durante a história. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso ativa nos alunos a ludicidade, né? Vocês vão ver no final aqui, eu vou postar no final do vídeo, um vídeo que está rolando aí nas redes, principalmente na educação infantil, que faz uma brincadeira. E aí, para a gente ampliar um pouco mais os estudos, eu vou estar demonstrando esse vídeo no final, tá? Mas segura a onda aí. Então, para falar um pouco sobre esses sons onomatopeicos, eu trouxe aqui um livro muito legal, não sei se as pessoas todos vocês tiveram oportunidade de ler, que é esse livro aqui, Ninguém e Eu, né? É um livro muito simples, muito bacana, que conta a história do ninguém e o eu, né? E é um livro que começa com uma narrativa rápida, uma narrativa simples. O meu cachorro, ele adora participar, né? Ele adora participar das contações de história. Então eu vou ter que fazer uma história sobre os cachorros. Então, só passando aqui. Então, só para vocês verem como o livro ele tem pouquíssimas palavras, né? E tem imagens. Imagens, inclusive, em livros infantis, você... essa vai ser a próxima versão, O Cachorro e Eu. Vamos voltar pro ninguém aqui. Tá difícil hoje, tá desenrolado, mas a gente vai desenrolar, não se preocupa não. Então você pode ver que é um livro que não tem um diferencial, que ele não tem muitas cores. Geralmente os livros infantis, eles são muito coloridos, tal. A Marcileia, em outra ocasião, vai falar um pouco isso. Quais são os livros apropriados para tal idade? Existem livros apropriados para tal idade? Né? Como a gente vai discutir isso? Eu acho importantíssimo para a gente falar sobre... Ela não para. Ela já passou da comicidade. Ela virou a tia chata do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, veja que o livro ele é muito simples. Pouquíssimas palavras, mas ele tem aqui, ó, o que nos interessa. Sons onomatopeicos, que é a graça da contação. Como a gente não está online, eu vou fazer uma contação depois, prometo que vou gravar e vou fazer um trabalho em cima disso. Mas fica para depois também. Então, nós temos aqui esse, né, o fio, ou toc, pá,
ou a panela agora há pouco da minha mulher, ou o cachorro latino, né? Sons onomatopeicos. Ou seja, são sons que vão sendo criados ao longo da história. Quem faz muito isso? Bastante. Os desenhos animados, né? Você pode pegar qualquer desenho animado. Hoje em dia, os mais antigos faziam muito mais isso, né? Então se usava o recurso audiovisual, o discurso de sonorização. É onde se está a comicidade. Né? Então, professor, recursos teatrais que podem ajudar na contação de história. Os sons onomatopeicos são bem bacanas. E eles são carregados com essa coisa lúdica, que nem eu disse no começo, e também essa coisa de comicidade, né? Então, recentemente, essa semana, quem é professor do estado teve uma aula, logo no segundo dia de replanejamento, teve uma aula muito interessante com um artista do Barbatux, que usava os sons do corpo para produzir uma música. Isso também é tido como um pouco de onomatopeia, né? Um som tirado do corpo. Então, nós podemos brincar com várias atividades nesse sentido na contação de história. Podemos utilizar o nosso corpo para fazer isso. Então, vamos lá. Um pouco aqui do nosso livrinho aqui, Ninguém e Eu. Nós vamos fazer uma brincadeira só para a gente entender um pouco esses sons onomatopeicos. Aí eu vou chamar a minha assistente. Ela não ganha muito bem, está reclamando do salário, mas está tudo bem. Então nós vamos brincar, né? Um pouco, para a gente entender um pouco esses sons onomatopeicos. Então eu vou começar a contar um pouco a história aqui do Ninguém e Eu, bem brevemente, não vou contar ela toda, vocês vão ficar curiosos, isso é legal também na contação de história. Por que terminar uma história num dia? Por que não deixar nossos alunos curiosos para uma próxima aula, ou deixar eles terminar a história em casa? Uma dica aí nessa quarentena, de repente gravar ou mostrar um pedaço da história e deixar que o aluno termine a história em casa. É uma opção aí, entre tantas das contações de histórias que podemos prover. Ninguém e eu. Ninguém não estava sozinho. Ninguém também não tinha com quem brincar e nenhum lugar para ir. Ninguém ficou com tédio danado. Horas, dias, semanas, anos e séculos. Então, de repente, do nada, ninguém ouviu algo. Ploft! Ploft! Depois dessa música, ninguém. E o nosso som onomatopeico? Não. Ploft. Ploft. Nossos sons onomatopeicos. Ploft. O nosso som onomatopeico. Ploft. Nosso som onomatopeico. Ploft. Algo desconhecido, algo louco, algo inesperado. E ninguém atrapalhou meu penteado. Foi atingido. Toim! Toim! Esqueci. E ninguém foi atingido. Toim! É bom pegar a professora de surpresa. Olha o pega-pega. Finalmente ninguém tinha algo para fazer. Tinha agora algo mesmo para fazer. Mas de repente, algo foi para algum lugar. Toque, dong, poque, dong, toque. Toque. Ninguém nunca havia ido a lugar algum, muito menos a algum lugar. Só que ninguém sabia que não havia nada de nada, e isso era tudo. Mas agora, ninguém começou a correr. Rindo alto! Rindo alto! Como um louco! Parece uma bruxa. Atrás de algo. Finalmente, algo para brincar.
Pintoing, pintoing, pom. Pintoque, pintoque, pom. Pintoque, pintoque, Pom, pintoque, pintoque. pom. Sons onomatopeics. Continuando a nossa história. Toque, pitoque. Pom. Toque, pitoque. Ploft, Toque, pitoque. ploft. Em algum lugar, sobre, entre, ao redor, por aí e através, ninguém brincava de pega-pega com algo. E o tempo, tic-tac-tom, 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 tom, tom, tom. Horas, dias, semanas, anos e séculos se passaram. Tudo passou rápido, enquanto ninguém e algo passavam por todos os lugares. Mas ninguém parou de rir. Como antes, faltava algo para ninguém, apesar de algo estar bem perto. Ninguém sentia que faltava algo, mas alguma coisa. Algo fez. Toim! Pela última vez e bateu retirada. E ninguém o seguiu. Turma, estou na metade da história e nós estamos aqui, né? Só essa pequena ilustração aí. Só para a gente brincar um pouco, né? Com essa questão de recursos teatrais. Novamente, sendo repetitivo, os sons onomatopeicos cria esse ambiente muito bacana de ambientalização, de colocar a criança. Eu brinquei um pouco aqui com a professora Marcileia, tudo no improviso. Nós estamos improvisando, não foi nada combinado, né? Os sons onomatopeicos é legal, sempre que você for contar a história, de dar uma lida, né? Aquilo que nós já combinamos, né? Falamos na outra aula, que precisamos sempre estudar a história antes de contar para nossas crianças. O que é legal dos sons onomatopeicos? Também tem a improvisação. Para improvisar, dentro do teatro, a gente tem recursos, né? Esses sons são sons característicos que eu tenho como possibilidades. Existem infinitos sons, a gente pode trabalhar com objetos, fazer a criança participar dentro disso, né? Então, novamente, os sons onomatopeicos, eles são muito riquíssimos. Eles dão um colorido na nossa história muito bacana, né? É um dos recursos. Nós vamos falar aqui ao longo das aulas de alguns recursos, né? Como a gente havia combinado, eu vou trazer alguns recursos do teatro para falar sobre como utilizar eles em cena. Então, eu estou falando hoje dos sons onomatopeicos e agora nós vamos falar um pouco sobre essa questão da comicidade, que é tão difícil também. A comicidade, existe uma coisa... Quando a gente vai falar de comicidade, ou vamos chamar de comédia logo, para ficar mais fácil, né? Quando a gente vai fazer algo cômico, o cômico ele brinca muito com o tempo, né? No caso aqui eu estou gravando, então tem uma questão muito nítida aqui, que é o olhar, né? Então aqui está muito a minha cara, está bem tentando se expressar. Então a gente brinca com o tempo, brinca com... Como é que se cria o riso? Tem um livro de um autor chamado O Estudo do Riso, do Bergman, que ele fala sobre essa questão de por que nós rimos, né? Por que rimos, melhor dizendo. E ele dá um exemplo de como o riso ele se dá milésimos de segundos, porque ele é preparado. Vou dar um exemplo do que ele está falando. Nós estamos na rua observando as pessoas andar e de repente a gente vê uma pessoa tropeçar e cair, né? De uma forma engraçada, claro que parece um pouco trágico. Mas, geralmente, dependendo de um tombo, ele é cômico, né? Você acaba rindo de um tombo. Eu mesmo levei um tombo essa semana no meu terreno, escorreguei umas pedras e foi bem engraçado. Mas o que interessa pra gente nesse sentido? Ele faz esse estudo de que nós não rimos do acontecimento... nós não rimos do ato feito. Nós rimos do fato daquela pessoa sair do seu estado normal
né? Então, o normal é uma pessoa passar por um obstáculo e continuar. Quando aquela pessoa ela entra naquele estado, segundos do tropeço, do esbarrão, e depois vai se acontecer a queda, nós rimos desse estado, do estado antes da queda, que é o estado cômico, que é o do estado do desequilíbrio, é o estado de, eu saí do meu campo de flexão, do meu campo de controle para onde eu ia. E é isso que nos faz rir, é isso que nos ocasiona o riso. Tanto que a gente vê o tropeço, ri quando a pessoa cai, a gente entra, opa, será que se machucou? Né? Sempre tem, às vezes tem esse conflito. Então Bergman fala muito dessa questão, ele dá vários exemplos, estou dando esses exemplos mais curtos aqui para a gente entender que a comicidade ela é preparada. E o cômico, vamos dizer, o riso, ele tem que ser preparado e pensado e colocado no momento certo. Por mais que a gente improvise, né? Mas o improviso nada mais é do que um trabalho, de uma construção. Então, em alguns momentos, como eu já trabalho muito tempo com teatro, eu já tenho alguns feelings de comédia, né? Então, eu sou professor, como é que eu quero trabalhar uma história que seja cômica? Uma história que trabalhe, que eu faça com meus alunos tenham mais uma dinâmica, que não seja só eu vou contar uma historinha e tal, para ter uma moral. Não, hoje eu quero contar uma história para meus alunos, que eles se divirtam, que eles participem. Eu dei um pequeno exemplo do que pode ser. Eu tenho certeza, se eu estivesse numa sala de aluno, principalmente com sons onomatopeicos, da forma que a gente tentou construir aqui, bem improvisado, você atinge o seu aluno. Por quê? Porque tem os dois fatores, que nem eu falei. O lúdico através dos sons onomatopeicos. E a comédia, o tempo, né, que é isso que nós temos que pensar, essa questão do tempo como forma de ocasionar o riso. Então, como é que é o tempo? Eu vejo a Marcileia, a professora, que entra, o meu tempo é uma cara séria, um olhar, ou uma virada de pescoço. Tempo. Ou seja, recursos de teatro que nós podemos usar na contação de história. É isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Que contar a história não é só narrar, é brincar, é produzir. Se você quer o riso, que o seu aluno saia do estado paralisado, só de ouvinte, que ele entre dentro da história, que ele se sinta partícipe, né? O riso é uma das formas mais brilhantes de botar o aluno dentro daquilo, né? Então, dessa forma, eu estou querendo trazer essa primeira aula, esse nosso primeiro encontro aqui online, tudo muito improvisado, para falar desse recurso. A ideia é trazer alguns recursos para a gente discutir. Então eu estou... Meu cachorro, ele adora participar, mas estamos todos nessa pandemia maluca e é essencial. Então, que nem eu havia falado no começo do vídeo, eu vou passar um pequeno vídeo que foi produzido por alguém, né? Que é a história da Branca de Neve, dos 7 anões, aquela coisa de princesa. Mas a gente vai analisar um pouco ali do que eu estou falando. Como isso funciona, né? Então, no vídeo, as professoras, inclusive, passaram para mim da educação infantil. Legal, vai passar para os pais, que não sei o quê. O vídeo tem lá um quê de alguma coisa, mas eu sou sincero, eu não gosto. E por isso que eu queria trazer para vocês, porque ali me mostra um lugar, uma situação de que, para mim, a contação de história, que nem a gente conversou na primeira aula, não me traz interesse. Primeiro mostra, lembra que a gente falou sobre caracterização? Nós falamos isso naquela aula passada, se vocês lembrarem. Que é importante a gente caracterizar, ambientar o espaço. Daí a menina que faz a contação de história, ela vem de Branca de Neve, vestida, bem caracterizada. E ela começa a contar a história, como se ela fosse a Branca, ela se coloca na pessoa. Mas o grande problema para mim, quando ela põe tudo no diminutivo, que nem a gente falou, por mais que a gente ache que aquilo aproxima, aquilo não aproxima as crianças. Né? E o que tem de legal? O vídeo tem 2 momentos. Então tem esse momento que ela fica uma coisinha. Não gosto. Eu acho isso uma opinião minha. Como eu já falei na nossa primeiro encontro, tem coisas, cada um produz, faz o que quer.
Mas eu como um artista, eu como investigador da contação de história, acho muito ruim, porque eu acho que não aproxima a criança. Aquilo é quase uma coisa igual, enfim. Então, quando eu vejo a Branca de Neve, a menina fazendo o personagem Branca de Neve, colocando tudo no diminutivo, aquilo não me ocasiona, e eu tenho certeza que a criança não se aproxima. O que a criança vai se aproximar? A caracterização. Né? Então ele vai olhar para a Branca de Neve, ele vai fazer a associação direta e pum, é a Branca de Neve. Podia ser bem melhor. É disso que nós estamos falando. De como melhorar as minhas contações de história. Como eu posso trazer meu aluno para dentro. Falando ainda sobre o vídeo que vocês vão ver no final da aula. Logo em seguida o que acontece? Ela bota o filme da Disney. Bota os 7 Anões, ela pegou um link bem legal, que é a ideia. Tem um momento na cena do filme da Branca de Neve da Disney, que ele fala, vai lavar as mãos. E os meninos vão lavar as mãos. Os anões. É muito interessante, porque daí a gente vê tudo que eu tô te falando aqui. No vídeo da Disney, porque a gente adora os vídeos da Disney? Porque os caras já descobriram isso há muito tempo. Tem justamente esses 2 elementos que eu tô falando para vocês hoje. Comicidade e sons onomatopeicos. Cada anão é de fundo colocado um som. Né? Vocês vão poder observar. E aquilo automaticamente ativa o meu lúdico, faz com que eu entre diretamente na história. Eu acho aquilo engraçado. Por quê? O que está configurando como interessante ali? Exatamente isso, o som. Né? A musicalidade, casada com os movimentos dos personagens. Logo em seguida, um corte, o Dunga, né? Todos os anões estão se retirando da sala para ir lavar a mão. E o Dunga sai pela porta errada, né? Todos os anões passam pela porta e o Dunga, olhando para a Branca de Neve, bate de cara na parede, começa a cair coisa, e sai o Dunga com aquela cara de Dunga. Automaticamente você ri, traz a criança, e ali está muito claro para mim como o vídeo funciona perfeitamente, entendeu? Como ele faz as crianças entrarem e como a contadora, no caso, que seria ela que estaria contando aquela história, ela não faz o trabalho bem feito, né? Então o que nós precisamos é entender isso. Como eu, contador de história, eu como professor, posso ser também um grande desenho animado. Posso contar a história com a mesma qualidade que o desenho da Disney produz. Usando os sons onomatopeicos, que nem eu brinquei agora há pouco, entendeu? Bem razoavelmente. Se trabalhar fica bem melhor. E usando musicalidade também. Às vezes são sons, não tem, né? E entendendo qual parte da história nós podemos criar também comicidade. Porque é isso bota a criança diretamente ligado, né? A contação de história, ela faz com que você aperte o play, aliás, a comédia, né? Faz com que a criança entre muito fácil. É o momento de você conquistar o aluno dentro da contação de história. Então esse brincar lúdico é importantíssimo dentro de uma contação de história. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse primeiro tópico, tá? Sobre sons onomatopeicos e sobre a questão do cômico. Então, para finalizar, os sons onomatopeicos têm essa característica riquíssima que dá para brincar, que ilustra, né, que faz a ludicidade da história. E a comédia, a gente tem que se perguntar sempre a questão do tempo, que ela está ligada com um tempo, uma quebra de alguma coisa, né? Comédia é quebra de algo que está caminhando e de repente se quebra, né? Vamos ficar com esse pensamento aí. Partindo disso, e no final eu vou colocar o vídeo, para vocês entenderem o que eu falei um pouco, para ilustrar sobre esse vídeo da Branca de Neve. Eu vou fazer uma proposta. Nós já havíamos conversado no nosso último encontro que cada um ia fazer uma pesquisa sobre um livro. Lembra? Lembraram, né? Que cada um ia pegar um livro que gosta, de literatura infantil, ou um conto, alguma coisa que achava interessante e ia trazer na próxima aula. Não teve a próxima aula. Fechou geral, galera. Não vai pra canto nenhum, tá todo mundo dentro de casa, né? Então isso vai para 2 meses e a gente tá aqui.
Mas aposto que o livro de vocês está por aí na estante, está em PDF, está debaixo do armário, debaixo não sei o que. Os filhos pequenos de vocês rasgaram o livro inteiro, mas você colou com durex e ainda está lá na estante, guardado em um lugar mais alto. É o que está acontecendo aqui em casa, com a minha pequena. Meus livros estão sendo detonados, mas faz parte da vida. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos propor uma pequena atividade. Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Mas eu acho muito legal, eu sei que está todo mundo correndo, mas de repente a gente propor, dentro com esse livro, fazer um pequeno vídeo, se vocês toparem, fazer um pequeno vídeo, contando uma história, que nem eu estou fazendo aqui, ou eu fiz, né, da coisa de 5 minutos, 3 minutos, acho que não dá mais que isso, que eu queria que vocês usassem um pouco desse recurso, tentar contar uma história, com comicidade e usando sons onomatopeicos. A minha história não tem sons onomatopeicos. Criei um trecho, vamos tentar trabalhar. Seria uma forma, não vou falar de avaliação, mas uma forma da gente construir algo em casa. Acho que a gente toma aí, eu sei que está correndo muitas coisas, mas seria muito bacana se de repente nós tentássemos produzir. Repetindo, não é obrigatório, não é para todos, mas seria muito legal se vocês fizessem. Eu vou mandar o material, através do material, vou mandar o link do meu e-mail, onde eu vou estar recebendo esse material, porque vídeo é pesado, dá um trabalho. Ah, professor, também eu preciso aparecer no vídeo. Você pode ilustrar a sua história usando os outros recursos que nós falamos, objetos, coisas que nós falamos na aula passada, inclusive, né? Então, fica aí, tá bom? Vamos ficar aí essa provocação no meio dessa pandemia. Olha lá, sons onomatopeics, minha filha gritando. No meio dessa pandemia, vamos tentar sobrar um tempo livre. Pega as crianças em casa, quem tem criança pequena aí, um jovem. Vamos brincar um pouco nesse sentido, até mesmo para estar dando um feedback para vocês, um retorno do trabalho. De repente a gente também começa a produzir um material e aqui a gente consegue ter uns retornos. A gente podia fazer assim, não sei se quando voltar a aula ou até mesmo online. Pessoal, então é isso. Já está dando um tempo razoável de aula. Ficamos aqui por hoje. Não é fácil. Não é fácil. Enfim, ficamos aqui por hoje. Fica aqui meu abraço para todos vocês. Fiquem em casa. Se cuidem, tá? E tudo vai passar e vai ao pouco nós vamos retomando a nossa vida. Tá bom? Um abraço para todo mundo e vamos pensar em sons. É muito ruim. Então, se eu consigo fazer essa coisa ruim, você consegue fazer melhor, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem em paz. Beijo.